ManaCast. Olá, jogadores de Magic! Sejam muito bem-vindos ao ManaCast, o seu mais novo canal de informações sobre esse tão amado jogo. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre o Pro Tour, que aconteceu nesse final de semana. Vamos falar também sobre a CLMM, que também aconteceu nesse final de semana. Vamos apresentar a equipe do ManaCast e vamos falar sobre o lore, que é a história por trás do jogo. Todo capítulo a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa história. E também vamos falar, sempre dar uma dica sobre as regras, sobre os juízes. Todo capítulo a gente vai falar alguma coisa sobre isso. O ManaCast é um canal de informações com o objetivo de difundir a informação para os jogadores competitivos, para os jogadores que estão querendo entrar nesse mundo competitivo, ou mesmo para entreter os fãs de Magic, quem joga Magic casual, sempre passando a informação com a maior qualidade e com uma equipe especializada. Temos um especialista do Magic limitado, que é o Magic que você abre os boosters e elabora os decks. Nós temos também uma pessoa que está se destacando muito no cenário competitivo desse ano. E também temos um juiz que já está em atividade há bastante tempo. Vou apresentar agora cada um deles. Olá, Caio, tudo bem com você? Tudo certo, Barroso, e com você, beleza? Tudo certo. Caio Risse é um jogador de 24 anos. Em 2016 ele está focado aí no Magic competitivo, conseguiu um resultado excelente aí no GP São Paulo. Ô Caio, faz uma apresentação sua, conta como você iniciou o Magic competitivo, como que você decidiu se tornar um jogador competitivo e como você chegou nesse caminho que você está hoje. Bom, eu já falei, eu tenho 24 anos, eu tô jogando jogo Magic há muito tempo já, mas acho que tô jogando competitivo há 2 anos, 1 ano e meio mais ou menos. Tive alguns resultados bons, né? Fiquei em 10º lugar no GP São Paulo, perdi um resultado não tão bom, eu perdi no top 8 do RPTQ, não consegui, acabei não indo pro Pro Tour. E comecei a jogar competitivo quando vi alguns amigos meus conseguindo ir fazer alguns resultados bons e fiquei com vontade de fazer também. Ah, legal. Esses amigos foram do seu intercâmbio na Austrália, certo? Isso, passei 6 meses na Austrália e conheci alguns bons jogadores de Magic na Austrália e eles acabaram um em segundo no GP, que eu joguei lá em Brisbane, e outro em quarto, e acabaram, eu não fui tão bem no GP, mas foi o pontapé inicial para minha jornada no Magic competitivo. Legal. Também conosco aqui, compondo a equipe do ManaCast, temos também o Rodrigo Gonçalves, mais conhecido como Guento pela comunidade. Tudo bom, Guento? Fala, Barroso. Beleza? E vocês aí? Tudo certo. Ô Guento, conta aí também um pouco mais de você, como você chegou no Magic competitivo. Eu tenho 30 anos, jogo Magic competitivo desde 2004, né? Comecei a jogar Magic desde 2003, mas a partir de 2004 entrei no Magic competitivo. Já parei algumas vezes também, acho que todo jogador nesse meio tempo de jogar aí tem seus contratempos e acabou parando. Parei umas 2 vezes de jogar, mas voltei a jogar aí mais firme aí depois de 2012, onde eu consegui ficar em 2º lugar no GP São Paulo, que era selado de M13, e consegui a vaga para poder jogar o Pro Tour de Seattle. Depois disso eu acabei voltando pro jogo, querendo alcançar outros Pro Tours aí e tentar rodar o circuito. Hoje acho que é o objetivo aí de todo mundo que tá tentando jogar competitivamente. Legal, Guento. Depois a gente volta a falar um pouquinho sobre a experiência que você teve no Pro Tour. Vamos sim. E junto comigo, falando sobre regras, sobre como ser um juiz, temos o experiente Cauê Hattori, já está há bastante tempo como juiz. Tudo bom, Cauê? Tudo bem, Barroso? Tudo bem? Demais da mesa. O Cauê, também conhecido como Chinês pela comunidade. Ô Chinês, como que você chegou no ponto que você decidiu se tornar um juiz do Magic competitivo? Inicialmente eu era um jogador competitivo, como os demais aqui, e eu sempre me interessei muito pela questão de regras, de mecânica de jogos. Sempre entendi que compreender as mecânicas, compreender como as regras funcionam era um dos modos de se chegar na vitória. E aí, depois de algum tempo competitivo, eu atingi um dos meus grandes objetivos, que era jogar o Campeonato Nacional, que não existe mais, isso no ano de 2004. E aí, depois disso, a coisa começou a modificar um pouco pra mim. Eu tive interesse em apitar os torneios, porque como eu tinha muita bagagem, muito conhecimento de regras, as pessoas naturalmente me perguntavam sobre algumas interações, e aí eu fui pescado por outro juiz que viu, falou: pô, você entende legal, você explica legal, já pensou em ser juiz?
E assim eu acabei entrando no programa de juízes e desde então, desde 2005, sou certificado. Agora eu sou juiz de nível 2, mas já tenho aí mais de 10 anos, um dos mais antigos do Brasil. Legal, chinês. Agora me apresentando, obviamente, meu nome é André Barroso, tenho 31 anos, jogo Magic desde Êxodo, eu tinha uns 13 anos nessa época. Competitivo, eu comecei a jogar desde 2008, 2009. Eu acho que todo jogador tem uma motivação diferente, uma motivação única que leva ele ao Magic competitivo. No meu caso não foi diferente. Eu tenho uma história interessante para contar, que inclusive vai ser o tema principal do nosso cast número 1, que é a nossa história por trás do Magic competitivo, a história de cada um de nós 4 participantes, para vocês também conhecerem um pouco mais sobre a gente. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Então, como que eu entrei no Magic competitivo? Na verdade, eu sempre tive bastante preconceito, assim como a maioria dos jogadores iniciantes, eu tive bastante resistência para entender esse Magic competitivo. Achava os jogadores competitivos arrogantes, eles não queriam conversar, não queriam testar decks, eles sempre vinham com listas usando as cartas mais caras. Todo mundo sofre um pouco nesse começo, mas por outro lado, eu tinha bastante amigos que estavam se envolvendo com o competitivo. Então eu voltei a jogar com o pessoal da faculdade, eu voltava mais... joguei bastante por brincadeira mesmo na faculdade, só que quando acabou a faculdade não tinha mais onde jogar, eu não encontrava mais sempre os mesmos pessoais que eram da minha sala, e eu comecei a frequentar uma loja em São Caetano do Sul, que é onde eu moro, a Comics Games. Na Comics não tinha, nem sempre meus amigos frequentavam, então eu era obrigado a jogar os campeonatos, e eu odiava isso, eu queria estar onde estavam meus amigos, eu queria jogar com meus amigos. Só que com o passar do tempo, os meus amigos começaram a jogar os campeonatos e eu queria estar com eles lá. Eu queria participar dos momentos com eles, queria jogar, além de jogar Magic, claro. Num desses campeonatos, era um dos famosos regionais que se classificavam pro nacional. Todos os meus amigos iam jogar, eu não tinha nada pra fazer naquele dia. A minha esposa, na minha época era minha namorada, ela tinha ido viajar. Eu decidi pegar um deck emprestado com o Alan, que era o lojista da época. Não da Comics, ele era de uma loja que hoje não existe mais. Ele me emprestou um deck de Goblins, um mono-red completamente explosivo, que tinha pouquíssima interação com o oponente. Eu decidi jogar o regional, era o primeiro campeonato na época, depois do banimento de Stoneforge Mystic e de Jace the Mind Sculptor, que eram 2 cartas que deformaram o formato da época. Nesse campeonato, com esse deck sem interação e sem treino nenhum, eu abri 4-0, eu ganhei 4 partidas seguidas, tive a minha primeira derrota, mas logo em seguida eu ganhei mais outras 2 partidas e acabei passando para as finais, pros playoffs. Além de passar em primeiro na parte suíça, né, que é a parte dos pontos corridos do campeonato, ganhei mais de 100 boosters, porque naquela época os regionais eram bastante concorridos. E, eventualmente, eu perdi nas semifinais, que era justamente o último jogo antes de ganhar a vaga pro Nacional. Ao mesmo tempo que eu fiquei frustrado de não ganhar a vaga aquele dia, eu acabei ficando bem feliz pelo resultado. Nunca tinha jogado no campeonato competitivo antes e acabei me sentindo com vontade de cada vez mais jogar os campeonatos competitivos, porque eu sabia que eu tinha não só a capacidade, mas que eu também tinha potencial para, caso não fosse tão bom quanto aqueles jogadores, mas de jogar e aprender e ser tão bom quanto eles. Acredito que cada um de vocês tenha tido uma experiência parecida, né, Caio? Eu jogo Magic desde a edição de Invasão e sempre só brincando com os amigos. Já chegava a jogar Friday, sempre com um deck que eu inventava, alguma coisa assim bem completamente não competitiva, né? E eu já parei de jogar e voltei a jogar várias vezes, e quando eu fui fazer o intercâmbio na Austrália, eu acabei conhecendo muita gente através do Magic, né? Eu fui lá pra Austrália, não conhecia ninguém, não conhecia o lugar, acabei pesquisando na internet uma loja de Magic e fui na loja ver como que era a loja de Magic na Austrália. E acabei conhecendo muita gente, não só pra jogar Magic, acabei fazendo amizade, que eu ia jogar basquete com os caras e ia jantar, fazer
fazia muitas outras coisas e a gente acabou ficando bem amigo. Eles falaram uma hora pra mim que, pô, a gente vai viajar pra Brisbane pra jogar um GP. Eu nem sabia o que era um GP. Falei, mas eu quero viajar, né? Então eu vou também. Me explicaram, o GP é Modern, a gente presta o deck e tal. Fui jogar e na rotina de treino deles eu acabei pegando gosto, assim, de treinar, de entender melhor o Magic, eles eram bem melhores do que eu, mas foi quando eu entendi o sistema de Pro Tour, de viajar, ganhar passagem pra fora e ganhar pontos e todo o circuito competitivo do Magic, mas mesmo entendendo, pra mim era uma coisa intangível, nunca ia conseguir chegar naquele ponto, né? E foi no GP que meus amigos fizeram 4º lugar, 2º lugar, outros ficaram 12º, e eu percebi que não era tão distante assim. Era possível, e desde que eu voltei da Austrália eu vim com esse objetivo de não só de chegar em um Pro Tour, mas um objetivo mais distante de continuar jogando Pro Tours frequentemente. Uma coisa que eu acho interessante nisso que o Caio falou é que jogador de Magic fica parecendo muito com o clube dos escoteiros, assim, você conhece o jogo e parece que a comunidade se une muito em qualquer lugar que você vai, assim, em todas as minhas viagens que eu fiz, eu também visitei alguma loja de Magic e, assim, parece que é o pulo que você precisa fazer amigos. Eu fui, por exemplo, em Paris, eu fui numa loja de Magic e a pessoa falou, pô, você joga Magic, você é do Brasil, que legal, e aí eles começam a dar dica de turismo, de onde comer, assim, é basicamente uma carteirinha de agora você é meu amigo, você mostra isso e as pessoas sempre são muito... Você sempre se sente muito querido em todas as situações, assim, acho que encaixa bem o que o Caio tá falando, assim, da parte de ir pra Austrália e, ó, a gente tem isso em comum, então agora a gente é super amigo. E olha que interessante, no começo do meu relato, eu falei que eu não gostava daqueles jogadores que jogavam competitivo, porque eu achava eles arrogantes, eu achava que eles não queriam trocar ideia comigo, eles tinham um foco diferente, mas que ao mesmo tempo eu não sei se era algum tipo de inveja, eu tinha algum bloqueio, alguma resistência que achava que não era possível ter uma amizade com esse tipo de pessoa. E você, Caio, nessa sua experiência, você foi fazer amizade justamente com jogadores competitivos. Como que foi essa abordagem? Você não tinha nem ideia desse tipo de competição que eles participavam, certo? Não, pra ser sincero, eu nem sabia que eles eram bons mesmo. Só sabia que eles iam na loja de Magic também e eu ia lá jogar drafts, né? Porque na Austrália era mais comum o Friday Night sem draft. Eu sempre gostei muito de jogar draft, mesmo sem saber que draft era mais um formato de campeonatos competitivos, né? Gostava de jogar, jogava muitos lá na Austrália, acabei conhecendo eles. Sim, se não fosse o Magic, eu acho que eu teria aprendido até menos inglês, porque eu teria conversado só com pessoas da escola de inglês. Eu acabei fazendo amizade só com um australiano e passei, assim, dos 6 meses que eu fiquei lá, 5 meses a gente ficou saindo com eles e a gente viajou e jogamos bastante Magic também. Legal. Então tem bastante dessa parte, desse aspecto de a comunidade que o chinês comentou, de dar um suporte para os próprios jogadores. Então, às vezes a gente tem uma resistência, mas essa resistência não é algo verdadeiro, é um bloqueio que a própria pessoa cria. Ô Gwent, como foi essa sua experiência de iniciar no competitivo? Eu iniciei no competitivo em 2004, né? Eu conheci o Magic em 2003, jogando com os amigos da escola e tal. A gente começou a jogar num lugar em Mauá que era o Sebo, onde a galera se reunia de sábado e começava a jogar lá. Não existia um formato definido naquela época, eu não sabia nem divisão de formato, o que era Extended, o que era Standard. A gente só colocava as cartas lá pra jogar. Na época eu jogava até sem shield, não sabia nem que existia shield. Via outra galerinha falando, pô, você joga com sacolé, tal, com saquinho de gelinho, tá? Com o passar do tempo, frequentando esse lugar, comecei a conhecer gente nova, pessoas que jogavam com outros tipos de baralho, alguns baralhos que tinham algumas interações muito legais, assim, e eu comecei a me interessar e procurar um pouco na internet também sobre o jogo, sobre aonde jogar e tal. Foi aí que eu conheci a loja em São Caetano Comics também, que você também frequentou, né? E eu comecei a jogar os Friday Nights lá, que foi, eu acho que os primeiros torneios, assim, digamos, competitivos que eu joguei. Quando a gente passei a jogar competitivo, eu comecei a frequentar lá. Depois, jogando ali, eu fiquei sabendo que tinha os regionais, que eram os torneios que classificavam pro nacional também. Procurando, conversando com a galera, comecei a ver que, além disso, o Magic ele tinha uma parte que era um circuito profissional, que vinha você se classificar para ir jogar os Pro Tours, que tinha GP, que são os torneios grandes, que a gente ainda vai falar aqui sobre estrutura e formatos e tal. Que o Magic, ele não era só um jogo igual um banco imobiliário que você pode jogar com seus amigos ali numa tarde de sábado.
tem todo um know-how por trás do Magic e você pode... Tem gente que vive de Magic hoje, tem lojistas que vivem vendendo Magic, tem jogadores que vivem jogando Magic, tem pessoas que trabalham na Wizards, não diretamente com o jogo, mas vivem do Magic. Então o jogo ele é muito grande e ele traz isso. Você consegue... Tem gente que vive de Magic e quando eu conheci o cenário profissional, assim, que eu fiquei sabendo que existia Mundial e tal... Eu falei, pô, legal, quero chegar nesse lugar, quero tentar jogar com esses caras e tal. Eu não fazia ideia de que algum dia que eu teria capacidade de jogar um Pro Tour, alguma coisa assim, porque o meu entendimento do jogo na época, perto do entendimento das outras pessoas que você viam jogando o competitivo, era totalmente dislexo, eu não entendia praticamente nada. Eu acho que assim como todos os jogadores de iniciantes no competitivo, eu acho que passa um pouco por essa fase de não entender o que o outro tá fazendo. E é uma parte do seu aprendizado, é perguntar e depois que você começar a entender o que ele estava fazendo, você fala, é por isso, tal. Entendi. Tem um ponto interessante, você aqui como sendo o especialista aí do circuito profissional, tendo participado já foram 2 Pro Tours que você participou? 2, foi Seattle e Atlanta. Legal. E você também participou dos antigos nacionais, eu não participei, o Caio não participou, o chinês participou de um, né? Eu participei de um nacional. Depois você contar mais sobre essa história. Mas o Gwent, quando que você começou a perceber que o seu nível de jogo tava você teve aquele estalo que falou, nossa, eu tô ficando bom nesse jogo? Porque, apesar de não ser de uma hora pra outra, tem aquele resultado que dá um estalo em você, que você fala, pô, eu tô num nível bom e se eu continuar nesse caminho eu posso alcançar meu objetivo. Aquele ponto que acende a centelha. Exatamente. Acende a centelha do Planeswalker. Então, eu sempre fui muito competitivo. Só que fui jogador de Magic competitivo assim, mas sem muita pretensão, sem me dedicar muito, treinar muito. Até mesmo procurar artigo, eu não lia. Em 2004 eu já consegui jogar o Nacional, mas fui muito mal. Foi a primeira vez que joguei draft na minha vida, não sabia o que eu tava fazendo direito. Daí depois, 2007, eu parei de jogar um pouco, em 2006 não joguei. Em 2007 eu voltei a jogar, parei de novo em 2008 e em 2009 eu voltei. Daí eu joguei alguns regionais, consegui fazer top 8 em alguns regionais. E eu vi que eu ainda conseguia jogar o jogo, conseguia ter alguns bons resultados, como eu continuei jogando. Só que nesse ano eu não consegui me classificar pro Nacional. 2010 eu consegui me classificar pro Nacional. Só que também não fui muito bem, acabei indo muito mal na parte construída do Nacional. E daí 2011 acabou os Nacionais, né, não teve mais. Uhum. E 2012 teve o GP São Paulo. Eu joguei um GPT no qual eu consegui o Buy 3, né, pra começar o campeonato já com 3 vitórias. Como eu sempre gostei muito de selado, de limited de tipo 3 do formato, eu achava que eu poderia fazer um bom resultado, assim, mas eu não imaginava que eu poderia chegar a fazer top 8, assim. Eu falar, pô, o Brasil tem um monte de jogador que é muito bom em limitado, e até então eu só gostava do formato, mas eu não acreditava que eu poderia chegar longe, assim, no campeonato. Eu até brincava com a minha namorada na época, que ela falava, não, você tem que ganhar. Eu falei, vai ter 800 caras jogando lá, eu vou ser só mais um jogando. Então, por que eu vou conseguir ganhar e os outros caras que são melhores que eu não vai conseguir, entendeu? Mas daí eu consegui fazer um bom resultado, eu acabei ficando em segundo lugar. Foi até surpreendente pra mim mesmo, que eu não imaginava. E depois disso, acho que foi aí o ponto inicial que eu peguei, eu parei pra pensar que dá pra jogar o Pro Tour, que você consegue jogar os GPs e tal, que eu tinha um nível de competitivo legal, que eu poderia disputar e ganhar PTQ e tal, que eu tinha chance no meio de todo mundo, né? Porque até então eu sempre jogava os PTQs e tal, mas eu não botava muita fé, assim, de que seria algo possível, que seria um sonho possível, assim, jogar o Pro Tour. Então depois do GP São Paulo aí, que quando eu consegui a vaga para jogar o primeiro Pro Tour, eu vi que talvez seria possível me dedicar mais e conseguir bons resultados. Jogar outros Pro Tours e em GP, enfim, e estar mais ligado diretamente no jogo, né? É interessante você falar isso, porque quando você falou que o campeonato que te acendeu a centelha, foi o segundo lugar do GP, que é um resultado extremamente expressivo. Mas outros jogadores, quando estão iniciando na carreira do competitivo, eles já sentem que um top 8 de PTQ na época, aquele PTQ no modo de antigo, ou mesmo participar do Nacional, já era uma conquista muito grande. O chinês, você que participou de um Nacional,
Você realmente sentiu que esse era um ponto que você estava num bom nível competitivo? Como que foi essa sensação? Quando eu comecei a jogar, eu ainda era muito novo, mas muito novo mesmo. Eu comecei a jogar, inclusive, com a minha mãe e com o meu pai, e eles gostaram do jogo porque era um jogo que tinha muito texto e aí eles acharam que seria interessante na minha alfabetização. Tinha 6 anos na época, era assim, criança de tudo, assim, eu pegava as cartas e eu não entendia muito, eu ficava na parte de fantasia e de tudo mais do jogo ainda. E aí eu fui evoluindo em cima desse jogo, eu fui gostando do jogo, fui jogando com o meu vizinho, né, que na época era meu amigo por questões geográficas até. Conforme eu fui gostando do jogo, eu fui pegando o gosto pelo competitivo naquele chamado ambiente fabricado, né? Então assim, o deck do meu amigo era um deck branco, então eu sabia as cartas que ele usava e eu queria combater as cartas dele, porque a minha meta era vencer ele, somente. Né? Que é a forma como a maioria das pessoas começam, né? Você começa jogando com seus amigos, você pensa como que você ganha daquele deck do seu amigo que ganha de todo mundo. As pessoas aplicam o metagame sem saber que o conceito de metagame. O metagame da kitchen table, né? Da mesa da cozinha. O metagame totalmente limitado do pequeno público casual. E aí eu conheci a primeira loja de Magic quando eu já era ainda muito novo, mas mais velho, eu devia ter uns 10, 11 anos. E aí, frequentando lá, eu fui começar a entender mais do jogo, o pessoal me recebeu muito bem, né? Até porque eu era uma mascotinha, né? Era muito novo, perto de todo mundo. O pessoal falava, pô, não, vamos jogar, você não tem que jogar só contra o seu amigo, vem jogar contra todo mundo. Eu falava, pô, meu baralho não é bom, não sei o que lá. E aí eles começaram a me ensinar, me ajudar, assim, não, então por que você acha que seu baralho não é bom? Ah, porque você tem isso. Pô, como que você combate isso? E foi assim que eu comecei a aprender como funcionava o Magic competitivo de verdade. E aí, conforme eu fui jogando esse Magic competitivo, eu fui me aprofundando, eu já tinha muito tempo de jogo. Era um tempo não de qualidade, né? Porque eu era muito novo, eu tava desenvolvendo meu raciocínio ainda, mas eu já tinha um contato com tudo isso há muito tempo. Então, quando eu comecei a almejar jogar um nacional, os regionais antigamente eram torneios muito grandes, assim, era um torneio que dava mais de 100 jogadores. Muitas vezes, um regional considerado muito pequeno tinha 60 jogadores. E as vagas iam, dependendo da quantidade de jogadores, para os 2 finalistas ou para os 4 finalistas, né, para o top 4. E era muito difícil de conseguir, era extremamente concorrido. Então, pra mim, sempre foi o meu objetivo. Eu pensava na escada inteira, mas o degrau que eu não pensava em alcançar, assim, em subir, era justamente o de ir pro Nacional. E quando eu fui pro Nacional, e aí, assim, eu não vou negar que pra mim chegou quase a ser uma decepção, porque pra mim eu tinha conseguido tanto, e aí quando eu cheguei lá, parecia aquela coisa do videogame, sabe? Parabéns, você passou de fase, agora você é nível 1 de novo, e você tem que começar tudo do zero, todo mundo aqui sabe muito mais do que você. Mas assim, é aquela decepção naquela coisa de estilo do jogo do Shadow over Colossus, sabe? Que você vê um novo desafio gigantesco, você fala, não, agora eu posso recomeçar. Eu acabei sendo fisgado por outra coisa no caminho, mas assim, eu considerei aquilo uma vitória muito grande, porque dava pra separar claramente os jogadores que almejavam jogar um nacional e os jogadores que não, que estavam nos regionais apenas pra se divertir. Você falou um negócio legal aí, chinês, a respeito dos nacionais aí, que o jogador na época que jogava o nacional, ele tava naquele seleto grupo de 100 e poucas pessoas que ou tinham a vaga por ranking, na época os 75 melhores do Brasil tinham a vaga por ranking, ou tinham conseguido nos regionais. E todo mundo queria estar ali. Não, eu joguei o nacional, era uma medalhinha dourada que você tinha ali na época, entendeu? Eu também comecei nessa, assim, de querendo jogar um nacional. A grande questão é que naquela época, os jogadores que jogavam nacional, era muito figura carimbada, assim, o top 75 do ranking não muda muito, agora ainda muda um pouco mais, mas na época eles aplicavam o elo rating, né, que é um sistema de cálculo de ranking que é extremamente fiel à não variância, né, então, assim, o cara que é bom, ele se mantém lá e ele principalmente não precisa mais jogar, ele podia simplesmente esperar até o próximo nacional. E aí você tinha aquela galera que tentou pegar o ranking, mas assim, os próximos 50, né, da posição 76 ao 125, eram os caras que eram muito bons e ficavam lá brigando pra tentar pegar essa vaga. Então você dizer que você era desse grupo era uma coisa muito relevante. Na época soava forte, assim, pô, o cara tá entre os 100 do Brasil. Dizia mais do que diz hoje você jogar só um RPTQ, por exemplo. Falando nesse ranking, antigamente era um ranking Elo, hoje são os Planeswalker Points. Nós temos aqui no nosso grupo o segundo colocado na pontuação do Magic brasileiro, que é o Caio Risse. Ele não chegou a acompanhar essa fase que era o Elo Rating,
que era esse sistema de pontuação que não variava conforme o tempo, mas ele entrou aqui nesse novo sistema de classificação para o Pro Tour com tudo. Quando você voltou da Austrália, quando você voltou exatamente, Caio? Eu nem sei exatamente quando eu voltei, acho que foi 2014, dezembro de 2013. Em dezembro de 2014, começou o novo sistema de classificação para o Pro Tour. Antigamente, como funcionava? A classificação para o Pro Tour era uma etapa simples, além da classificação através dos GPs e do nacional, do antigo nacional, que dava vaga para o Mundial, que era um tipo de Pro Tour. Você tinha os PTQs, que eram campeonatos enormes, com mais de 100, 200, chegou até ter 300 jogadores, e que somente o primeiro colocado ganhava a vaga pro Pro Tour. Eram campeonatos extremamente pesados, cansativos. Teve até a história de PTQ que acabou 3 horas da manhã. Eles aconteciam ao longo do ano, em 4 temporadas. A Wizards achou que estava sendo difícil de gerenciar o tamanho desses campeonatos. Eles agora subdividiram em 2 etapas. Você tem a etapa preliminar, que é realizada nas lojas locais, tem tamanho médio que varia entre 15 e 20 pessoas até umas 60, 70. Apenas o campeão passa para a segunda fase, mas essa segunda fase já tem um número entre 60 e 90 jogadores, já é um número bem mais razoável. As pessoas que passam para a segunda etapa ganham uma carta de valor expressivo, então a promocional dessa temporada é um Mago Conjurador do Relâmpago, é uma carta bastante forte nos formatos em que ela joga, no caso Modern, e vejo um pouco o jogo do Legacy, além de dar vaga para os 4 primeiros colocados, ou caso regional tenha 128 jogadores ou mais, dá vaga para os 8 próximos colocados, certo? Apenas contextualizando o novo sistema de classificação. Caio, você quando voltou em 2014, que você se inteirou do sistema, o que você achou desse sistema? Achou complexo? Vamos falar diferente. Quando que você conquistou a sua primeira vitória para passar para a segunda etapa, do que é os classificatórios regionais? Eu passei praticamente um ano jogando PPTQs, assim, realmente jogando todos os PPTQs em São Paulo, que era, a não ser quando tinham 2 no mesmo dia, que não dá pra ficar 2 no mesmo lugar, né? Fiz muitos top 8s, né? No começo, pra mim, era uma vitória, nunca tinha jogado competitivo. Comecei a jogar aquele ano e fazia top 8, pra mim era algo, assim, muito bom mesmo. E depois de, não sei, acho que 6, 7 top 8s começou já a ficar não só uma vitória, mas já era uma coisa frustrante por eu não chegar no próximo passo, nunca, né? Fazer top 8 atrás de top 8 não fazia. Até que depois de um ano, mais ou menos, jogando, consegui ganhar um top 8 jogando num campeonato um pouco menor, no interior. E eu não tava convencido ainda de que eu era um jogador bom ou que eu tinha futuro na carreira profissional de Magic, por ter feito tantos top 8s, não ter nenhuma vitória e ter ganho num campeonato menor com 20 e poucos jogadores. Eu só fui me convencer de que eu poderia ser bom e que eu tava evoluindo realmente quando no RPTQ eu acabei fazendo top 8, e não só por fazer top 8, mas pela maneira que eu me preparei pro campeonato, que eu treinei, montando um deck, assim, que mais ou menos, não minha invenção, mas as cartas que eu escolhi pro deck foram preparadas pro metagame que eu tava tentando prever e acabei acertando. Então foi nesse RPTQ que eu acabei acreditando mais no meu potencial de que eu estava melhorando e poderia melhorar mais como jogador de Magic. É legal você ver os vários degraus que o jogador vai se colocando como objetivo. Então, em um curto período de tempo, você achava que fazer top 8 em uma etapa preliminar era satisfatório. Depois, logo em seguida, já fazer o top 8 aí não era quase que uma obrigação. A gente coloca essa cobrança muito forte na gente, né? E outra coisa interessante que você falou é o fato da gente passar a acreditar no nosso potencial. Falando de experiência própria, eu sou um cara bastante realista. Eu gosto de jogar o circuito, eu gosto de estar presente no cenário competitivo, mas eu não tenho tanto tempo assim para me dedicar a treinos. E eu nunca achei que eu fosse ser capaz de um bom resultado no circuito profissional. O que eu gosto eu jogo porque eu gosto de testar as minhas habilidades e comparar com outros bons jogadores. Só que teve um caso interessante. Teve o Grand Prix Buenos Aires de 2015. Era um campeonato razoavelmente perto de casa. Grand Prix a gente não tem muitos por ano no Brasil. Então esse que era num local razoavelmente próximo, eu decidi que valia a pena
fazer a tentativa. Eu tinha ganhado um RPTQ fazia pouco tempo, fazia um mês eu tinha ganhado a vaga para a segunda etapa para a tentativa do circuito profissional. Decidi ir para Buenos Aires. Além do que eu tinha acabado de conseguir um emprego novo depois de passar um tempo desempregado, então foi uma maneira de comemorar. E alguns amigos meus iam junto para Buenos Aires. Eu fui com um deck que eu estava bastante treinado e me sentia bastante confortável. Eu acabei passando pro dia 1 com o resultado 7-2, ganhando na última rodada. A minha expectativa era justamente chegar no dia 2 do GP. Tanto que eu entrei na última partida bastante tenso, mesmo porque as 2 derrotas que eu tinha sofrido tinham sido avassaladoras. E aí foram as 2 contra o mesmo deck. Então eu tava torcendo para não ser esse mesmo deck. Acabei enfrentando um Mono Red, na época, um deck que não era tão bom, mas era um deck que estava bem posicionado na época. Meu deck, que era um Seedsy Whip, era um deck que era baseado numa criatura que jogava outras cartas pro cemitério e reanimava com o Chicote de Erebus, que é um artefato que dá vínculo com a vida para suas criaturas e que também voltava as criaturas do cemitério pro jogo momentaneamente. Então era um baralho que era bom contra estratégias agressivas, acabei ganhando, acabei indo pro dia 2. Fiquei bastante feliz. Indo pro dia 2, estava bastante confiante. Peguei logo de cara um deck que era muito bom contra o meu deck, que era a estratégia de ramp, o GR Devotion. Eu perdi a primeira partida do dia 2, eu já fiquei bastante frustrado, já estava bem chateado e sabia que não tinha mais chances de top 8. O que aconteceu foi que eu ganhei as 5 partidas subsequentes. Acabei fechando o GP com 12 vitórias e 3 derrotas em 12º lugar. Isso foi um momento que eu fiquei muito, mas muito feliz e me senti recompensado por ter saído da minha zona de conforto e saído de bem longe de onde eu moro para ir jogar um campeonato desse tamanho e conseguir um resultado muito bom e de parar pra pensar que eu não preciso me subestimar tanto. É só eu continuar jogando em alto nível e continuar treinando para que eu não melhore minhas capacidades. Você falou que foi um Mono Red, né, na sua última partida no Win-In, que é a partida que você tem que ganhar pra ir pro Day 2, né? Isso. É legal como o Magic sempre coloca um Mono Red no caminho no momento certo, porque no RPTQ eu abri acho que 5-0, era só ganhar mais uma, 4-0 na verdade, se eu ganhar mais uma eu conseguia dar 2 empates e passar pro top 8, e eu acabei jogando a 5ª rodada contra o Rastaf, né, o Guilherme Medeiros Merjan, num match que era muito bom pra mim, eu tinha até treinado com ele um pouco e tinha sido assim, realmente muito bom, e eu joguei muito mal, acho que eu fiquei nervoso, perdi pra ele e se eu perdesse a próxima eu tava fora do top 8 e aí de novo apareceu um Mono Red pra jogar contra mim e o match foi bem difícil, bem apertado, eu acabei ganhando, mas só o Mono Red sempre aparece que é pra botar mais pressão ainda quando já tá difícil. E numa pergunta assim, vocês acham que na hora que vai começar o torneio, tudo bem que não dá pra você dizer sem vendo só a superfície, mas que tem jogadores que estão lá pra ganhar o torneio e tem jogadores que estão lá só pra se divertir? Assim, mesmo sendo um torneio competitivo, você acha que tem gente que tá lá sem estar preparado bastante pra isso? Acho que tem. Tem gente ali que vai pra ganhar, por exemplo, o GP. Eu mesmo, quando eu joguei o GP São Paulo, eu não fui pra jogar pra disputar o GP. Eu não me imaginava. Mas tem um monte de gente que vai, que você sabe, você consegue apontar ali. O objetivo da pessoa vai ficar entre os 4, hoje entre os 8, pra ganhar vaga pro Pro Tour. Você consegue ver ali pessoas que estão indo pra testar a sua capacidade, testar seu deck novo. Dentro do meio competitivo tem diversas pessoas que têm objetivos diferentes ali, né? Mas assim, ok, mas se você, quando você teve um bom resultado, você não tava achando que estava lá pra ganhar. O Barroso também tava contando a história dele, quando ele foi ficou em 12º, ele também não achou que ele tava, então claramente assim, não é uma questão só de mentalidade, pra você ver até onde você pode ir no torneio. O que vocês diriam então que é? Assim, o que diferencia você de tô lá pra ganhar e de tô aqui só pra ver o que tá acontecendo? Acho que é simplesmente você ter um objetivo. Cada jogador ele tem um objetivo. No meu caso, qual que é o meu objetivo? É de me colocar à prova ante os bons jogadores e ver o quanto eu consigo me nivelar contra eles. Se eu falar que eu não quero jogar um Pro Tour, que não é o meu objetivo, eu estaria mentindo. Mas eu não coloco isso
como meu objetivo principal, mesmo porque eu não tenho tanto tempo para me dedicar para dizer, nossa, eu realmente estou preparado para conquistar a vaga e jogar pro Pro Tour. Mas eu acho que eu consigo jogar em um nível tal, eu consigo me equiparar com outros bons jogadores e, quem sabe, jogar um Pro Tour. Eu diria que a principal questão que determina qual que é o jogador que está no campeonato querendo ganhar e o jogador que está lá apenas para participar do campeonato é o objetivo que ele tem em mente. Eu acho que isso é primordial para você saber que você está deixando de lado o jogador, seja casual ou semi-casual, aquele jogador que só joga os Friday Night, para passar para um estágio de competição. Eu penso a mesma coisa que o Barroso também. Eu acho que vai bem por aí, bem por aí. Às vezes a pessoa, por exemplo, nos nossos 2 casos, o meu e o dele foi em relação a GPs. A pessoa vai jogar o GP, ela pensa primeiro em fazer o Day 2. Hoje está mais fácil o Day 2 com um resultado de 6 vitórias e 3 derrotas, você passa. Antigamente você precisava de 7 vitórias para você passar pro segundo dia. E antigamente você tinha alguns campeonatos que davam bye 3. Hoje você só consegue bye 2. Então, reequilibraram isso, acho que para ficar mais fácil, deveria estar muito fácil, ficou mais difícil, então deram uma reequilibrada. Mas tem gente que joga, o objetivo é jogar, quero fazer Day 2 no GP. O objetivo da outra pessoa é fazer top 8 para conseguir a vaga pro Pro Tour. O objetivo do outro é ir lá e ganhar os $10 mil da premiação do campeão, entendeu? Acho que varia muito. Eu acho que a gente de fora, assim, você não consegue apontar exatamente aquele ali tá pra ganhar, aquele ali tá pra brincar, pra se testar. Mas eu acho que cada jogador pensa consigo mesmo o que ele tá fazendo ali no campeonato, né? Eu já tive uma experiência que o jogador, ele estava no PPTQ, ele faria top 8 e estava preocupado com quantos boosters ele ia ganhar. Ele não estava querendo, ele não estava se importando tanto com a vaga para a próxima etapa. Ele estava querendo saber quantos boosters ele ia levar para casa. Então, existe o nível de competição para todos os jogadores. Caio, quando você fez 10º lugar no GP São Paulo desse ano, quando você chegou no campeonato, qual que era a sua meta? Qual que era o seu objetivo principal? Esse campeonato foi engraçado, a minha meta mudou durante o campeonato, muitas vezes, porque eu cheguei lá, a gente tinha treinado bastante, né? Eu fiz trio com o Bruno Calazans e o Modi, né? Com o Armando Sápiras. A gente treinou bem pro campeonato. O objetivo com certeza era de ganhar o GP mesmo, assim. Eu queria ganhar a vaga pro Pro Tour. E a gente começou bem, a gente fez 5-0, 5 primeiras rodadas. E a gente empatou a 6ª rodada. Não, mentira, foi 4-0 o empate na 5ª rodada. E logo em seguida a gente perdeu 2. Então a gente ficou 4 com 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Então se a gente perdesse a última rodada, a gente estava de fora do Day 2, do que parecia que seria um campeonato com o objetivo de fazer top 8. Top 4 no caso, né? E então na última rodada meu objetivo era fazer Day 2. Eu já não pensava mais em ganhar o GP, já não parecia mais tão alcançável. E a gente acabou ganhando, fui pro Day 2 sem muita esperança. E no Day 2 a gente acabou abrindo 3-0, né? E aí voltei de novo ao objetivo de ganhar o GP. Precisava fazer um 5-0 pra ganhar, mas só faltavam mais 2 rodadas. A gente acabou perdendo a 4ª e ganhando a última, ficando em 10º. Uma coisa que eu acho curioso disso é porque aparentemente as 4 pessoas da mesa têm a mesma história. Porque quando eu ganhei a minha vaga pro Nacional, na época eu tava fazendo o que eles chamam de grindando, né? Eu era um grinder. Eu ia em todos os regionais possíveis. E aí, justamente no dia que eu ganhei a vaga, foi um dia em que eu fui lá pro regional, porque eu tinha muitos amigos lá, e eu queria ver como eles iam se sair, e queria passar o dia conversando, porque eu tinha 14 anos de idade, eu nem ligava. E chegando lá na porta, um jogador falou, como assim você não vai jogar? Eu falei, cara, não vou, não tô muito afim. Ele falou, não, você vai jogar, toma aqui. Então eu tinha um deck T2 na época, o cara me emprestou o mesmo deck, mas ele me emprestou o deck dele, porque eu não tinha levado o meu naquele dia, de tão desencanado que eu tava. E justamente nesse dia foi quando eu ganhei a vaga. Então assim, me parece que você deixar de se pressionar pelo resultado acaba dando um resultado muito grande, né? Sim, comigo foi meio curioso assim também. Eu passei muito tempo jogando, na época dos regionais até, regional e PTQ, e eu não conseguia fazer bons resultados. E eu ficava irritado, colocava a culpa em zica, em flood, em top draw do oponente. Isso me irritava muito. E depois
de uma das pausas que eu fiz, que eu parei de jogar e voltei a jogar, eu joguei, tem relação ao GP São Paulo de 2012, eu fui jogar o GPT e eu não tinha nem deck, não tinha nada, o Bones, o Robson Toneto, me ligou e falou, você vai jogar no sábado, tal, tem um deck aqui, eu falei, vai ter o quê? Eu nem sabia o que ia ter. Vai ter um GPT tal pro GP São Paulo, vamos lá, eu te empresto um deck. Daí ele falou, tem 2 decks aqui, tem o deck tal, é um deck de zumbi, e tem um deck, um Tempered Steel. Peguei, parei, pensei, o Tempered Steel, eu falei, o deck que a Mariana, que era namorada do Boris na época, jogou na Domain, um campeonato que era um 5K, dava 5 mil reais de premiação, e ela fez top 8 jogando com o deck. Daí eu falei, ela, que não era uma jogadora com muita habilidade, conseguiu fazer top 8 com o deck jogando, eu falei, o deck é agressivo, vou jogar com esse deck aí. Peguei, fui jogar o campeonato meio que descompromissado e acabei conseguindo o Buy 3, ganhei o campeonato, ganhei o GPT e ganhei o Buy 3. Essa vez, e como outras vezes eu também vi, quando você joga meio descompromissado, parece que o jogo flui mais. Você não se coloca muita pressão, sua cabeça funciona melhor, você não fica tão nervoso. Então, assim, lógico, quando você treina muito e você quer muito um objetivo, PTQ, PPTQ ou RPTQ, alguma coisa assim, você acaba se cobrando mais, que é bom pra você se manter ligado. Mas acontece muitas vezes de você conseguir um resultado quando você tá mais desencanado, você joga mais descompromissado, assim. Bom, a gente tem... Cada pessoa tem várias histórias, a gente vai ouvir várias histórias ao longo dos diversos episódios do ManaCast. Então, para encerrar aqui, pelo menos essa primeira introdução da nossa equipe, eu queria pedir uma mensagem de cada um de vocês. Começando por você, Chinês, o que você diria para um jogador que está iniciando, querendo ou cogitando iniciar no competitivo, o que ele precisa saber, ou uma orientação? Fala alguma coisa que você falaria para um jogador que tá na dúvida se ele entra no competitivo ou não. O Magic competitivo é uma coisa assim incrível, é um dos jogos com maior profundidade que eu conheço, talvez o que tenha mais profundidade de todos. Então, assim, as 2 dicas que eu tenho. A primeira é, pense bem se você quer isso, porque uma vez que você começa a jogar Magic, você não para nunca mais. O resto da sua vida você vai ficar pensando nesse jogo. É o famoso romance da música sertaneja. Se você não tá junto numa boa, então você sabe que você tá pensando nele o tempo inteiro. Você tá tomando um banho e você tá falando, puta, aquela integração lá é mó legal, dava pra eu tentar montar um deck em cima disso. E a segunda dica é que se você decidiu chegar nesse ponto da profundidade, então você vai ter que se dedicar pra isso. E se dedicar pra isso é entender que, além de um jogo, isso não é só uma diversão, assim. É lógico que você vai encarar esse desafio de forma divertida, mas você vai ter que ler sobre teoria, você vai ter que entender o que as outras pessoas estão pensando, onde você quer chegar, como você vai chegar lá. Uma partida de Magic é enganada, assim, ela tem um fator de variância muito alto, porque você compra cartas ao longo da partida, é sempre uma compra aleatória, mas isso não significa que você não tem um plano por trás de tudo desde o começo. Geralmente você começa a jogar Magic muito antes de sentar na mesa contra o seu oponente. Você já está jogando quando você está escolhendo o seu deck, quando você está tentando entender como tudo funciona. E essa profundidade é o que fascina, mas também é o que torna o jogo tão difícil, tão desafiador. Legal. Gwento, um recado aí para quem está iniciando no Magic competitivo. Eu acho que o mais importante para quem quer entrar no competitivo ou quem quer se manter no competitivo é treinar. Treinar, procurar informação, ler artigo, ver novidades, acompanhar coverage de campeonato, de Pro Tour e tal. Procurar sempre, para evoluir, você tem que estar jogando com pessoas melhores que você. Então, se você está jogando na sua loja hoje, você é o melhor da loja, já você ganha todos os Fridays, procura uma outra loja onde tenha pessoas diferentes, onde tenha loja maior, que tenha campeonatos maiores, com pessoas melhores que você jogando. Procura sempre perguntar a respeito do porquê que certo jogador está jogando aquele deck, por que ele optou fazer aquela jogada. Muitas vezes o Magic ele não é tão direto, né? Ele não é tão didático, então você não entende o porquê que o jogador tá fazendo certa jogada, ou por que o jogador B se comportou daquela forma. Então é uma coisa que, pra quem não tá muito envolvido no jogo, no competitivo, é um pouco difícil de assimilação. O jogo é contra-intuitivo, né? Às vezes a decisão parece óbvia e Sim. É o oposto. Às vezes você toma uma posição de tentar fazer uma abordagem intuitiva até sobre o jogo do seu oponente, você acaba fazendo uma abordagem errada, né? Mas eu acho que é isso, o Magic é evolução. Cada vez que você nunca vai regredir jogando Magic. Você tem que jogar contra as pessoas melhores, ler artigo, procurar informação. Se você não sabe a interação de uma carta com outra, não espere isso acontecer no campeonato. Procura um juiz antes. Tem vários fóruns que você consegue contactar juízes ou até mesmo
perguntar para outros jogadores mais experientes sobre interações, outro tipo de coisa. Então é isso. Treina, procura evoluir e não desiste, porque isso, bad luck, vai acontecer com todo mundo. Você vai perder para seu oponente comprando uma carta que a gente chama de top draw, você vai zicar. O Magic é isso, ele vai premiar o seu esforço e a sua persistência. O Magic é um jogo muito de persistência. Treina, evolui e não desiste. Caio, uma mensagem para os jogadores que estão iniciando no cenário competitivo. Bom, o pessoal já falou bastante coisa, né? Eu vou focar numa parte específica que me ajudou, que foi... Eu sempre reclamava muito, que o Guento falou, né? O chinês também, da variância, de perder pra top deck ou falar que meu oponente deu sorte. Uma vez eu li um artigo, se não me engano, do Sean McLaren, faz um tempo já, que era exatamente sobre isso, sobre de não, reclamar menos, né? Você perde às vezes pra variância, você perde pra top deck, você perde porque seu oponente deu sorte, mas a maioria das vezes, assim, 99% das vezes você poderia ter feito alguma coisa melhor e jogado aquela partida de maneira melhor. É muito difícil você jogar uma partida de Magic perfeita pra você dizer que perdeu só pra variância do seu oponente. E você acaba culpando a sua zica, a sua falta de sorte ou a sorte do seu oponente, em vez de olhar o que você fez de errado no jogo pra poder corrigir isso nos próximos jogos, né? Exatamente. No GP Porto Alegre, eu lembro de ter perdido uma rodada pra um Burn, e eu tava jogando de Melira Company, né, que é o deck que eu geralmente jogo no Modern, que eu gosto bastante, que é um good match pra mim. Eu acabei perdendo o jogo, o meu oponente comprou as cartas que ele precisava, mas eu poderia ter, se eu tivesse jogado melhor a partida, eu teria ganho, mesmo ele comprando as cartas que ele precisava. Então eu saí de lá reclamando, e alguém que tava assistindo minha partida falou pra mim, pô, mas por que você não fez tal jogada? Que era uma jogada não tão simples. E naquele momento eu pensei, pô, posso reclamar menos, pensar mais sobre como eu tô jogando, se der pra melhorar alguma coisa, pra não ficar colocando a culpa no meu oponente, que na maioria das vezes eu poderia ter feito alguma jogada melhor. Isso me ajudou bastante, melhorou bastante o meu Magic, e eu ainda tenho que me segurar bastante pra não reclamar dos outros. A questão é que quando o cara compra aquela carta que ganha o jogo, ele jogou uma partida inteira pra te colocar numa situação onde aquela carta ganhava o jogo, né? Então a gente geralmente reclama do resultado final, do último momento, mas nem sempre a gente tem a clareza de pensar, pô, eu podia ter não me colocado nessa situação, podia ter jogado de uma forma que essa carta não resolvesse o jogo pra ele, né? Isso que é a parte desafiadora. Exatamente. Tem até uma questão aí, um Pro Tour, onde o Craig Jones estava jogando contra o Olivier Ruel, se eu não me engano, e ele acabou ganhando o jogo fazendo... O Olivier Ruel estava 7 de vida, o Craig Jones tinha uma carta na mão, ele fez no passo, faça um char em você, o Craig Jones foi a 1 de vida, e ficou sem cartas na mão, e colocou o Olivier Ruel a 3 de vida. Então ele se colocou numa posição onde ele precisaria comprar um burn que dava 3 de dano pra conseguir ganhar o jogo. Ele virou a carta do topo e era uma Lightning Helix, né? Então ele acabou ganhando um jogo onde ele colocou aquela posição. É um jogo que valia muita coisa, né? Era um top 8 de Pro Tour. Eu não sei exatamente se era top 4, o que era. Mas onde a sorte ou a falta de sorte decidiu aquele jogo, mas por o jogo ter caminhado pra chegar naquela ocasião, né? naquele cenário. Exatamente. Fazer uma avaliação própria de como você está jogando é muito mais importante do que reclamar da sorte do oponente ou do seu azar. Então, antes de você reclamar da variância, você tem que olhar o que você poderia ter feito melhor para ter deixado o jogo se não necessariamente se tornar uma virada de jogo, mas que você pudesse ter mais chances de vitória. Esse é um excelente recado, uma ótima dica para quem está iniciando no Magic. É isso aí, pessoal. Agora vamos com o Diário de Vencer. O Diário de Vencer, com as notícias da semana. O Diário de Vencer é onde nós falamos sobre todas as notícias que aconteceram no final de semana. E nesse final de semana não poderia ter mais notícias que qualquer outro. Foi quando aconteceu o Pro Tour Lua Arcana. Então, Pro Tour Lua Arcana, para quem não conhece, o Pro Tour é o circuito profissional de Magic. A cada 3 meses, onde acontece coincidindo com o lançamento de cada uma das edições, acontece o Pro Tour, que é um campeonato onde somente os jogadores convidados participam,
são os melhores jogadores do mundo reunidos em um campeonato disputando valores muito altos de dinheiro. O campeão ganha $40 mil. Dividido entre os 75 melhores jogadores, ele tem mais de $150 mil de premiação. Além da fama, além de pontos que dão benefícios para a próxima temporada, que são os famosos Pro Player Club Points. Enfim, é uma série de coisas que estão em jogo quando você disputa um Pro Tour. E nesse Pro Tour, nós tivemos diversas novidades. Como foi o último Pro Tour da temporada, nós tivemos a definição de quem eram os jogadores que entraram para o Hall da Fama, que são apenas os jogadores de um clube bem seleto que entram no Hall da Fama. Eles também têm uma série de outras vantagens em relação aos outros jogadores. E bem como definição dos últimos convites para o Mundial, que é um campeonato que somente os 24 jogadores que alcançaram objetivos específicos conseguiram se classificar, bem como o impacto da edição nova no formato standard. Então, começando pelo Hall da Fama, que é o primeiro anúncio feito antes de iniciarem os jogos do Pro Tour, nós tivemos Owen Turtenwald e Yuya Watanabe como os eleitos para esse ano. Então, normalmente se elegem de 2 a 3 jogadores por ano para o Hall da Fama. Esse ano, devido à pontuação da votação, tivemos somente 2 jogadores. Owen Turtenwald com 3 top 8 de Pro Tour e Yuya Watanabe com 2 top 8 de Pro Tour, além de múltiplos outros resultados, entraram para o Hall da Fama. O que vocês acharam da eleição? Eu sempre gostei bastante do Watanabe, ele sempre vem com ideias de decks bem inovadoras no T2, tem muitos resultados de GP, ele realmente é um dos caras que mais ganhou GP na história do Magic, e o Owen, ele, nos últimos anos aí, ele tá ganhando realmente tudo, todos os campeonatos quase que ele joga, ele faz um bom resultado, então eu acho bem justa essa eleição pro Hall da Fama. Gwento, o que você achou do... Então, eu acho bem merecido. O Owen, ele é um jogador aí, ambos, né, o Owen e o Watanabe são 2 jogadores que já foram Player of the Year, né? Já foram o primeiro do ranking aí no final de uma season. Eles têm muito conhecimento do jogo, você vê todo mundo copiando listas deles, tem sempre alguma novidade a respeito deles. O Owen acabou fazendo top 8 também nesse Pro Tour, né? Acho que foi bem merecido. Acho que tem outros jogadores também que mereciam bastante aí um Hall da Fama, mas acho que ficou para esse ano aí, pelo que estava na eleição aí, acho que foi bem merecido os dois. São 2 grandes jogadores aí, não tem nem o que falar. O que é interessante é que esses 2 jogadores é o primeiro ano que eles eram elegíveis para entrar no Hall da Fama, e eles conseguiram nesse primeiro ano, que é feito para poucos. Sim. Foi a primeira vez que eles estão elegíveis aí, né? Visto que para você poder entrar no Hall da Fama, você tem que ter 10 anos que você conseguiu o seu primeiro Pro Point, né? E você tem que ter, se não me engano, acho que são 200 Pro Points na sua carreira, que são dos pré-requisitos para você ser elegível, né? Então, na primeira vez que eles entraram na lista dos elegíveis, aí, eles já foram premiados aí com o Hall da Fama. Agora, falando sobre o Top 8, sobre o que rolou no campeonato, tivemos aí um grande impacto da edição Lorcana no Standard. O Caio tá feliz da vida, como grande fã dos efeitos de controlar turnos, os efeitos que a gente chama de Mindslaver, em referência à carta Mindslaver, que controla o turno do oponente. O Enraku apareceu em nada menos do que 11 cópias no total de decks no Top 8. O que você achou do impacto do Enraku no formato como um todo? Quem me conhece sabe que eu adoro Mindslaver, esse efeito de controlar o turno. Eu acho que eu tenho tomado Mindslaver desde dos meus amigos da escola, quando saiu o Mirrodin, e eu sempre realmente odiei esse efeito. Sempre fiquei muito irritado, e quando voltei a jogar competitivo, comecei a jogar competitivo, voltei aos PPTQs Moderns, eu ficava, sempre que tinha um Mono Blue Tron no campeonato, eu era pareado com ele, e eu tomava Mindslaver de novo, pra ficar mais irritado. Então eu fiquei realmente muito triste com esse monte de Enraku no top 8, mas é justo, né? A carta é realmente muito boa, e vale a pena realmente montar o deck em volta dele. Mas eu não fiquei feliz, não. O Ian Duke, que é da equipe de desenvolvimento da Wizards, ele fez um comentário interessante. Ele falou que o Enraku foi elaborado, entre outras questões em mente, mas pensando no competitivo, para ser um quebrador de stalls, né? Que são aquelas partidas que ambos os jogadores ficam travados em uma determinada situação,
E o Enhaku foi feito justamente para quebrar essa parada no jogo, essas travadas nos jogos. Então, elas certamente têm esse efeito. Então, todos os decks que utilizaram o Enhaku utilizavam como a criatura do topo de curva, justamente para finalizar o jogo. O ponto do desenvolvimento, né, que o Yanduk fala é muito legal, mas mais do que isso, a parte legal dessa carta é que o design dela também é muito legal, né? Você colocar o oponente sob seu controle é uma coisa que é de certa forma original em quase todo tipo de jogo, é um efeito difícil de se fazer, e ele é assim decisivo bastante pra ser legal, mas não predatório bastante pra ser só um jeito de escrever você ganha o jogo. Então assim, essa carta é sensacional. O Caio pode não gostar, mas ela é boa em todos os aspectos. Ela é divertida, é a carta perfeita. Assim, se todas as cartas conseguissem atender os aspectos como em Enhaku, eu acho que a coisa ia ser sensacional. Diferentemente da primeira versão da Enhaku, que um ataque... O simples jogar da carta no jogo praticamente finalizava o jogo, essa Enhaku exige um pouco de estratégia na hora de você colocá-la em jogo e controlar o turno do oponente, porque se o oponente tiver com uma mesa extremamente favorável e você tiver com poucos pontos de vida, pode ser que você não consiga ganhar o jogo apenas em função de controlar o próximo turno. Sim, eu acho... O interessante dela é isso. Muitas vezes você vai ganhar o jogo por causa dela, castando ela e jogando o turno do seu oponente, fazendo ele perder suas criaturas e gastando as mágicas dele para não fazer nada. Mas tem muitas vezes você também pode jogar o Enhaku e acabar perdendo o jogo, porque, por exemplo, o Bunch tem um monte de bichos na mesa, já fez vários Collected Companies e tem várias criaturas, e simplesmente fazer o seu oponente atacar com um bicho e bloquear no Enhaku não vai te fazer ganhar o jogo, né? Então acho que o interessante dele é isso, ele consegue ganhar a maioria dos jogos, o deck é feito pra chegar nele e fazer ele ganhar a maioria dos jogos, mas pode ser que isso não funcione em 100% das vezes, o que torna o jogo justo, né, honesto, porque senão era castar o Enhaku e ganhar o jogo. É o que o chinês falou de tá escrito na carta 13 manas ganha o jogo. E outra coisa interessante, assim, do ponto de vista de regras do Enhaku, é que por causa do lançamento dela, né, não é declarado isso, mas coincide com o lançamento dela, teve uma mudança de regras e a partir de agora, quando você controla o turno de um jogador, você não pode mais olhar o sideboard desse jogador. Mas não podia antes? Antes podia, agora você não pode mais. Perdão, eu pensei certo e falei errado. Na época de Mindslaver, você não podia porque nenhum jogador podia olhar o próprio sideboard durante a partida, era uma informação considerada escondida. Uhum. Depois isso ficou liberado porque concluiu-se que não tem porquê dessa regra existir. E aí, com a volta de Enhaku, a filosofia por trás é de que você vai perder muito tempo, você dá o tempo, o jogador assim, ele já tem um monte de informação nova pra controlar quando ele tem o seu turno, e aí de repente ele pode olhar todo o seu sideboard, ele vai querer anotar, e isso pode demandar mais tempo, porque depois ele vai ficar pensando no que você pode estar sideboardeando pro próximo jogo. Então foi considerado que é simplesmente mais fácil você proibir isso, e o jogo já... A vantagem é grande bastante, você não precisa ver o sideboard do seu oponente para ter toda essa vantagem. Falando dos arquétipos que compuseram o Top 8, nós tivemos basicamente 2 cópias de Bunch Company, que era o deck a ser batido antes do Pro Tour. Era o deck que estava todo mundo esperando já. Não que necessariamente fizesse um bom resultado, mas era o deck que estava todo mundo mirando contra. Tivemos 2 cópias de decks com que utilizam a sinergia da habilidade de emergir. Depois nós vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre isso. Tivemos 2 decks ramp, que são os baralhos que utilizam mágicas para acelerar a produção de mana para finalizar com cartas de custo mais alto, no caso o Enhaku principalmente. Tivemos um deck verde e preto Delirium, que é um deck mid-range, é um deck que joga um jogo baseado no jogo de atrito. E tivemos o deck campeão, que foi um deck branco e preto, com uma lista mais controladora, só que diferente das versões que estavam sendo utilizadas anteriormente, ao invés de se basear no Planeswalker Gideon, aliado de Zendikar, para impor presença de mesa, ele está baseado agora com 3 Avassins e 3 Kalitas como sendo as principais cartas para controlar não só a mesa, mas para finalizar o jogo. E contou aí com um total de
4 coagir e 3 transgredir a mente, além de 2 obliteração infinita, para combater o Eldrazi e as outras ameaças de custo alto. Caio, você já esperava o BW Control fazer essa retomada no formato? Não, eu realmente não esperava, me surpreendi. Achei muito inteligente a escolha de cartas do Lucas Blorum por usar os Gideons no sideboard e usar Vassins e Kalitas no main deck. Por que você acha que o Gideon tá melhor posicionado no sideboard agora? Bom, era esperado pro campeonato já, assim, muito Bunch Company, né? E o Gideon é bem ruim contra o Bunch Company, porque você faz Gideon no 4, no play ou no draw, e uma Company do outro lado, mesmo com você no play e seu oponente no draw, uma Company dele já deixa o seu Gideon muito pra trás, você provavelmente vai perder ele sem tirar nenhum valor. E cartas Avacyn e Kalitas são cartas bem difíceis do Bunch lidar, o deck não consegue interagir muito, não tem muitas remoções, e a Avacyn flipando limpa a board inteira do Bunch Company, praticamente. Então são as melhores armas contra o Bunch Company. E os Gideons, em compensação, eles são muito bons contra as estratégias de Ramp e de Eldrazi. Então a ideia, eu imagino que a ideia do Lucas Blorum foi ter esse main deck forte contra o deck mais representado no T2 e ter um plano de sideboard bem forte contra Ramps e Eldrazi, que são descartes mais Gideon para pôr pressão. E acabou dando bem certo pelo jeito. Se eu entendi, são 10 cartas, 10 ou 11 cartas basicamente exclusivas contra o Ramp, é isso? Como funciona o sideboard dele? É isso mesmo, porque eu imagino que o G1 dele seja muito difícil contra o Ramp por não ter nenhuma pressão. A primeira criatura dele que vai por pressão é um Kalitas, que não coloca nenhuma pressão contra o Ramp, e uma Vassyn no turno 5 é muito pouco. Então ele precisa desse Disruption, esse monte de descarte no sideboard, mais o Gideon, que em 4 turnos pode fechar uma partida. Além disso, o Lucas Blorum estava também utilizando cópias de Liliana, a Última Esperança. Essa foi uma Planeswalker que foi bastante controversa no lançamento, tivemos opiniões bem fortes. Ô Gwento, você quando viu o spoiler da Liliana, você achou que ela ia ser muito forte, muito fraca, não achou nada? É meio difícil você prever, assim, a jogabilidade da carta antes dela jogar, né? A gente já teve várias surpresas aí de cartas que a gente achou que ia ser absurda e a carta acabou nem jogando. E cartas que a gente não dava nada e acabou sendo All-Star, assim, em algum deck, né? Eu acho que a carta é bem forte, ela propõe um tipo de jogo onde decks que tem criaturas pequenas vão todas com um bip diante dela, né? Você faz qualquer tipo de mana door que os bichos vão acabar morrendo. Então ela acaba te colocando numa posição de controle de mesa. E eu acho que ela tem um finisher muito agressivo. Uma vez que você consegue fazer o ultimate dela, você vai colocar 2 zumbi por turno pelo menos. Se o seu oponente não fizer nada, isso aí vai colocando 2, 4, 6, 8. Você não precisa de mais nada pra ganhar, você pode ganhar um jogo só com ela. Então, aliado ao que o deck faz, que é um monte de remoção e um monte de cartas para controlar a mesa, eu acho que ela funciona muito bem no BW. Eu acho que ela tem uma sinergia muito grande com tudo que o baralho faz. E ainda com a adição de Kalitas e Avacyn, você consegue utilizar a segunda habilidade dela também. Então acho que ficou fantástico a adição dela no deck, encaixou perfeito ali, numa curva que o deck não tinha praticamente nada pra fazer, que era a curva 3. Eu acho que um papel muito importante da Liliana, se não for o principal, nesse baralho, é você poder usar 4 Grasp of Darkness, né, no deck sem perder para aquele advogado 4/5 ou o seu Languish não matar aquela criatura 4/5 ou maior, porque antes decks BG ou BW tinham muita dificuldade de encontrar as remoções certas para combater o ambiente, as criaturas do ambiente, e a Liliana ela acaba consertando isso, você acaba usando os 4 Grasp, que acaba sendo uma remoção bem melhor com ela no deck. Sim, ela te dá esse alcance aí também de matar as criaturas que você não conseguia matar. Você tinha que às vezes colocar e jogar com Ultimate Price no main deck pra matar algumas criaturas que você não conseguiria antes. Eu não vi quais são as cores dos decks de Ramp, mas pelo que eu entendi, nenhum deck no top joga sem a cor verde ou sem a cor branca. Sim, você tem um BW que joga sem o verde, um BG que joga sem o branco, e tem alguma que não joga nem com verde nem com branco? No top 8 não. Não. Então eu vejo muita gente falando disso há bastante tempo, da dominação dessas duas cores, do branco, que são as melhores cartas do formato, e do verde, que tem a melhor estratégia, as cartas mais poderosas, né, em forma de Tireless Tracker, etc. Parece que isso tá ainda bem forte mesmo. Ainda. Eu acho que acaba sendo até uma coincidência, né? Por Collected Company ser uma carta verde e todos os decks que jogam com ela
se baseiam nessa estratégia aí de criaturas que entram em jogo, com habilidades que entram em jogo, ela acaba ficando aí nessa parte do verde. E o que você falou em relação ao branco aí, acho que é por causa de Avacyn também, né? Avacyn é uma carta que pode ganhar o jogo sozinho também. Então acho que essa dominância dessas cores aí se dão por causa dessas duas cartas aí no momento. Tem algum deck vermelho no top 8? Tem. Tem. Tem o Temur, que é o deck do Owen Turtle, que na verdade ele é um deck monogreen praticamente, que ele tem um splash para azul, para a criatura nova lá, o Find. Elder Deep Fiend. Elder Deep Fiend, que é um Eldrazi, uma habilidade que quando entra em jogo tapa 4 permanentes que o oponente controla, e ela tem flash. Portanto, ela pode ser usada como uma espécie de Time Walk. E a parte vermelha é basicamente para você poder jogar com Return of Kozilek, né? Faz o efeito de um piroclasma, mas quando você joga um Enraku ou um Elder Deep Fiend, ela dá 5 de dano sem poder ser anulada. Porque quando eu falei outra frase que eu me dei conta, que aí os decks que não tinham verde ou não tinham branco, tinham preto, né? Que vai ser as cores mais dominantes, né? O mais curioso desses decks de emergir, que tanto do Owen Turtelmout, que foi vice-campeão, quanto do Andrew Brown, que ficou em 8º no top 8, eles são decks que eles têm uma filosofia parecida com os decks Ramp, só que diferentemente do Ramp, eles não utilizam eles não aceleram a mana utilizando mágicas que colocam mais terrenos em jogo. Eles aceleram a mana pela própria habilidade de emergir. Então se a gente pegar a lista do Turtelmout, ela só vai 21 terrenos. Ele mantém a fluidez de jogar um terreno por turno com mágicas tipo Grapple of the Past, que é aquela mágica instantânea que custa uma mana incolor e uma mana verde. Você coloca 3 cartas do topo do seu Grimório no cemitério e você pega uma criatura ou um terreno e coloca na sua mão. Ou com cartas tipo o Olho de Pilgrim, que é uma criatura artefato de 3 manas, é um voar, e quando ela entra em jogo você pode buscar por um terreno no seu Grimório, colocá-lo na mão, e além de ele garantir que você vai acertar o terreno do turno, ou nesse ou no turno seguinte, ele ainda serve de sacrifício para a habilidade de emergir. Então esses decks, eles têm apesar de eles não serem ramps propriamente ditos, eles operam na mesma filosofia. A gente pode ver que como o Enraku infelizmente dá certo, que do top 8 são 2 Temur Emerge, que são praticamente ramps, e mais 2 ramps, um Jund Delirium e outro RG Delirium, todos eles com Enraku nas listas. Eu não considero muito o deck do Owen um ramp, né, na verdade. Ele joga aí mais ou menos praticamente com 4 Nissas Pilgrim, 3, se eu não me engano, do passarinho voar aí de 3 manas, né, que busca o land. Mas fora isso, ele não é um deck que ele vai fazendo ramp pra ter uma vantagem de lands na mesa pra conseguir fazer suas cartas mais rápido, né? Diferente, o deck do Red Duke é um ramp, ele é um ramp, porque ele joga até com Edron Archive, o outro Edron, a criatura 0/1, pra poder acelerar as suas mágicas, né? Então, eu acho que o deck dele é um ramp, o deck do Owen eu acho que não considero muito um ramp, assim, acho que é mais um deck de ocasião, assim, uma vez que ele joga em torno das cartas verdes aí, pra jogar a carta pro cemitério, pra poder acelerar o Enraku, ou as criaturas que alimentam o emerge das cartas que ele vai. Pra clarificar um pouco, assim, a questão do deck de ramp é porque nós temos alguns arquétipos consolidados que a gente vê se repetindo, e aí basicamente quando você diz que um deck se configura em determinado arquétipo, as pessoas conseguem imaginar quais cartas que vão nele. Talvez não exatamente qual é o nome da carta, mas faz ideia da função que as cartas desempenham dentro do deck, né? Como então, o jogo do deck te desenvolve, né? Exatamente, então assim, é em cima disso que tem a discussão de em qual arquétipo se encaixa, mas acho que realmente é assunto para um outro dia, porque a gente vai muito longe se a gente ficar nisso. Vai muito além. Estávamos falando de quão boa foi Liliana no deck do campeão, Lucas Blohan, mas Sam Pardee, que ficou em terceiro lugar com uma versão de BGM de range, abusa melhor das habilidades da Liliana, porque ele tem criaturas como o Esfolador Macabro, ele tem também o Advogado Silvestre, que são criaturas que entram rápido na mesa, elas ambas custam 2 manas, e você consegue fazer com que, tanto defensivamente quanto ofensivamente, a habilidade de mais um da Liliana, que dá uma criatura alvo -2/-1 até o final do turno, seja eficaz para determinada função. Vocês concordam com isso? Sim, ele tira bem
o maior proveito da Liliana no deck, assim, o deck dele é em volta do Delirium. Eu concordo. Eu acho que a Liliana faz você poder manter um ciclo de ataque sobre o seu oponente com ele apenas fazendo champ block nas suas criaturas, uma vez que as criaturas deles vai ficar com -2, -1 aí no ataque e na defesa, então o que dificulta muito você fazer os blocks. Então, só para finalizar essa análise do top 8 do Pro Tour, tivemos também 2 cópias de Band Company, uma nas mãos do Luiz Scott Vargas, uma lista bastante padrão, apenas com um anjo subjugador como o quebrador das partidas Mirror, que são as partidas entre 2 Band Company, e a lista do Yuta Takahashi, que é uma lista bastante padrão. Vocês acham que os decks que não só chegaram no top 8, mas os outros decks que a gente viu ao longo do Pro Tour conseguiram atacar bem o Band Company? Eu acredito que sim. Deu pra ver o Band Company sofrer bastante nesse Pro Tour. Parece que, se eu não me engano, foi cerca de 20% só do campeonato que foi jogar de Band Company. E no Day 2, então, foi assim, uma parcela bem baixa mesmo no Day 2. Então, os decks conseguiram bater bem forte no Band Company. Eu concordo também. O deck continua sendo muito forte, né, com as adições que a gente teve aí de Spell Queller. Acho que continua sendo muito, muito forte, só que a galera conseguiu contornar isso aí com algumas outras cartas. Aí a estratégia de Erraku quebra totalmente o Band Company. O deck vai continuar jogando, mas acho que conseguiram combater bem aí a dominância que o Band vinha tendo aí antes do Pro Tour. Certo, eu também concordo que o Band Company, ele é um deck muito bom, mas ele é completamente combatível. Alguns outros highlights que tivemos no Pro Tour: o melhor brasileiro foi o Pedro Carvalho, também conhecido como Rorix. Ele finalizou o Pro Tour em 26º lugar, com um recorde de 11 vitórias e 5 derrotas, e ele conseguiu o status de Gold no Pro Player Club. O que o jogador que consegue Gold tem de vantagens, Guento? Ele fechou o Gold aí, ele tem vaga para todos os Pro Tours da próxima season agora, né? Então os próximos 4 Pro Tour ele tem vaga. Não tem que se preocupar em ficar jogando PTQ, RPTQ, esse tipo de coisa aí. Legal. Ele jogou com uma lista bastante interessante, é uma lista azul e vermelho. Ela ataca por vários ângulos diferentes, ela tem coisa no gelo que serve tanto como uma proposta defensiva, como quando ela transforma e passa a ser uma ameaça 7/8 muito forte, que coloca uma pressão muito rápida no jogo. Também com o plano de alcance com a carta Termo-Alquimista, que é uma carta de 2 manas e que causa 1 de dano ao oponente alvo quando ela é virada, e que desvira quando você, né, o controlador, joga uma mágica instantânea ou feitiço. Tem diversos feitiços e mágicas instantâneas que causam dano direto ao jogador ou à criatura, então você consegue ter um alcance muito bom, além de ter a carta Visões Febris, que é o terror dos mid-ranges, é um encantamento que causa dano baseado na quantidade de cartas na mão, e todo turno, cada jogador, o jogador controlador daquele turno compra uma carta, então é um deck que ataca por vários ângulos diferentes. Sim. Eu achei bastante interessante a escolha dele, né? Ele foi o único brasileiro, o único pessoal que jogou com essa lista. A maioria tá jogando com os zombies, né? Com o B-Zombies. Vi bastante gente que meio que torceu o nariz e tal. Teve uma repercussão a respeito da lista dele, porque aparentemente não tinha nada de muito relevante, mas ele acabou fazendo 9-1, é incontestável o resultado que ele fez. É um deck voltado para o ambiente que ele estava esperando, e eu acho que ele conseguiu fazer uma boa leitura, e ele acertou na escolha do deck dele e conseguiu fazer um resultado excelente. Tivemos também um deck Humanos que fechou um resultado de 9 vitórias e 1 derrota. O Humanos, que me surpreendeu, eu achei que seria uma escolha muito mais levada em consideração, e que nesse ambiente onde várias pessoas estão tentando ir over the top, ou seja, cada vez mais fazendo ameaças maiores, o Humanos acaba atacando por baixo com uma estratégia muito mais rápida. Eu acho que esse jogador, o Benjamin Nicoli, conseguiu atacar muito bem e surpreender os jogadores, né, Caio? Com certeza. O Humanos também, além de ser bom contra os decks de Ramp ou decks de Emerge, ele também é muito forte contra o Band Company, que apesar de ser um deck agro, né, o Band Company, um deck tempo, ele tem muitas mãos que você consegue fazer a primeira criatura no turno 3, porque a base de mana dele não é tão boa quanto já foi um tempo atrás. Também nesse final de semana aconteceu a final do Circuito Liga Magic, também conhecido como CLM. O formato dessa final foram 2 campeonatos
que aconteceram consecutivamente, um campeonato no formato Standard e um campeonato no formato Modern, e os 4 melhores classificados de cada campeonato, eles se juntam em um draft, onde o campeão leva o título de campeão do circuito Liga Magic. Nós tivemos 2 campeonatos com mais de 100 jogadores, foi um grande sucesso, principalmente no que tange ao circuito independente, os circuitos que são realizados sem o suporte direto da Wizards. Na parcela Standard, onde tivemos 128 jogadores, tivemos o Felipe Ferreira passando com um BW com mais criaturas, né? Um BW Angels, é um pouco diferente do BW utilizado pelo Lucas Blohon no Pro Tour. Tivemos o Guilherme Merjan, o Rastaf com um Bunch Company com a mesma lista do LSV. O Lucas Caparrós também passou para a final com um BG Mid-Range um pouco diferente da lista do Sampardi. E o Ismael Lessa com a mesma lista de Bunch Company, uma lista mais padrão. Então vocês puderam ver que o Pro Tour afetou diretamente na escolha dos decks. Sim, acho que até o pessoal que foi jogar a final do CLM optou aí pelas listas dos decks que estavam as novidades do Pro Tour que já tinha sido divulgada aí. Já na parte Modern, onde tivemos 135 jogadores, o Edson Zerbinati, o Cabelo, ele passou para a final utilizando o BW Tokens. Alfredo Obregon passou também para a parte final, jogando de Naya Burn. Já o Leonardo Benigni utilizou o Escape Shift, uma versão RG com os Titã Primordial, além da própria carta Escape Shift, como métodos para se combar em cima da carta Valakut. E o Jorge Klotz utilizou a lista mais interessante das 4, que é um G-Sky, é uma lista que vai branco, azul e vermelho, com coisa no gelo, com algumas cópias de Lua Sangrenta de main deck, algumas cartas como Pira da Colheita. É uma lista muito interessante que ataca o ambiente de uma forma completamente diferente das listas tradicionais de G-Sky que a gente vê por aí. Caio, o que você achou desses 4 decks no Modern? Eu fiquei surpreso com o BW Tokens, um deck que não faz resultado no Modern faz um tempo, e com o G-Sky, né, um deck bem diferente das listas que a gente tem visto por aí de Nahiris e Enraku. Eu achei legal o pessoal inovando, tentando atacar o ambiente de maneira diferente. Desculpa perguntar, mas o que faz Pira da Colheita? Pira da Colheita é uma mágica instantânea, custa uma mágica incolor, uma mana incolor e uma mana vermelha. Juntamente com o custo de mana, você exila X cartas do seu cemitério e ele causa X pontos de dano na criatura alvo. É uma remoção muito boa para quem não tem acesso à cor preta. No fim das contas, o campeão no draft foi Felipe Ferreira, parabéns ao campeão, que a próxima temporada do Circuito Liga Magic já foi anunciado e em breve as lojas já vão estar anunciando quais são as suas etapas classificatórias, seja mais um grande sucesso do circuito independente. Agora vamos falar de lore. O livro de Jain Dai. Chinês, já fazendo uma ponte com o Pro Tour, tivemos exatamente o caso que acontece na história, que é a Liliana e o Gideon, que estavam presentes no deck do Lucas Blohon, combatendo a ameaça do Enraku em Innistrad, o Enraku representado pelo deck do Owen Turtelwald. Então houve esse confronto direto no Pro Tour. Já sabemos que a Liliana e o Gideon no Magic, no jogo Magic, foram os vencedores da batalha. E eu queria saber como que essa história se desenrola na lore. Só pra dar uma prévia assim pra todo mundo, a questão do lore é basicamente a mecânica, a história contada por trás do jogo, que depois é traduzida em mecânicas em forma de jogo. Então, assim, o lore básico desse jogo é que nós somos Planeswalkers, tanto o tipo de carta Planeswalker, mas nós jogadores somos Planeswalkers, somos magos muito poderosos, capazes de viajar entre os planos. E os planos, eles são, na realidade, como se fossem... Não é exatamente um planeta. Você pode ter dentro de um plano toda uma constelação, como você pode ter um plano que é só um mundo. E um Planeswalker, ele é um ser excepcional, que é capaz... Ele tem uma centelha, até o Gwent fez um trocadilho, né, no começo da centelha tendo a sua ignição, né, que eles chamam em inglês de Ignitor Spark. Basicamente, quando esse ser que possui uma centelha passa por um acontecimento especial, ele passa a ser capaz de viajar entre os planos. E isso é uma coisa que não importa o quão poderoso você seja, somente um Planeswalker
pode viajar entre os planos. A história mais antiga, assim, dos Planeswalkers, eles retratavam os Planeswalkers muito parecidos como deuses, assim. Eles tinham forças gigantescas, uma coisa muito do nível do super-homem, assim. É um super-humano de um nível muito aterrador. Ele é capaz de fazer coisas realmente incríveis ao mundo inteiro de forma muito fácil. E aí a gente teve um evento chamado de Emenda, né, ou Mending, se você for procurar por mais dados oficiais, que foi quando teve uma mudança nas brechas temporais e tem muita coisa retratada no bloco de espiral temporal, onde os Planeswalkers eles perderam muito da força deles. Eles foram menos super-homem e mais X-Men, por assim dizer. E a Liliana, ela é uma Planeswalker pré-emenda. Ela tinha muita força, sim, e aí ela tem todo um arco que eu pretendo contar mais pra frente, porque a Liliana, na minha opinião, tem uma das histórias mais interessantes. Mas o resumo é que ela perde muito da força dela e por culpa disso ela começa a procurar formas de recuperar a força anterior dela. E no meio disso, ela acaba caindo lá em Innistrad, onde ela tem meio que um reino dela, ela se dá muito bem, ter um plano repleto de mana preta, que é a mana dela, né, a identificação dela. E ela acaba se juntando à Vigília dos Sentinelas, que é o Jace, a Chandra, o Gideon e a Nissa, porque isso pode evitar que ela coloque o Véu pra derrotar o Enraku. O Véu tem toda uma história própria também, pretendo contar mais pra frente. O Enraku, por sua vez, ele é um Eldrazi. Os Eldrazi, eles foram apresentados primeiro em Rise of Eldrazi, um bloco mais antigo, uma coleção mais antiga do bloco de Zendikar. Depois ele foi retomado em Battle for Zendikar e Oath of the Gatewatch. E os Eldrazi, eles são uma entidade que ainda a gente não tem informação oficial, assim, muito sobre a origem e tudo mais. O que se sabe sobre os Eldrazi é que eles são capazes de vagar nas Blind Eternities, nas Eternidades Cegas. As Eternidades Cegas são basicamente o que separam um plano do outro. Um Planeswalker, ele se teleporta através dela, ele sai de um plano e aparece no outro. Os Eldrazi não, eles são entidades que são capazes de se mover através dessas Blind Eternities e através disso sair de um plano e aparecer em outro. Essa parte da física do universo, do multiverso do Magic não é ainda exatamente explicada, não é compreendida, e a gente não sabe exatamente quais são as motivações dos Eldrazi ou se eles têm alguma motivação como um todo, assim. Eles foram inspirados em monstros lendários. O Ulamog, ele é muito inspirado no Galactus, né, por isso ele tinha o poder de consumir toda a Terra. O Enraku, ele é inspirado no mito de Cthulhu, depende de como você lê, mas é o romance do H.P. Lovecraft. E é por isso que ele tem esse poder de transformar as coisas, de levar as pessoas à loucura. Não se sabe exatamente como que eles funcionam no geral. E basicamente na história final, toda a história é publicada através do Magic History, é uma coluna semanal que tem no site oficial da Wizards, na nave-mãe, que a gente chama. Todas as quartas-feiras ele é publicado. E na história oficial, a Liliana e o Gideon acabam sim derrotando o Enraku, mas eles não são capazes de destruir ele e ele acaba ficando aprisionado na Lua. Isso aí é através de uma grande mágica. Eu aconselho vocês a lerem, pegarem mais detalhes sobre. Muito obrigado, Chinês, aí pela história contada. O Grimório Silvestre. Agora vamos falar do deck da semana. Então toda semana a gente vai trazer um deck que é o deck considerado a ser batido, seja no formato Standard, seja no formato Modern, seja no formato Legacy. Toda semana a gente vai escolher um deck para comentar por que ele é o deck a ser batido, como combatê-lo, por que jogar com ele. E nessa semana não poderíamos falar de outro deck senão o deck campeão do Pro Tour, o BW Control. Guento, o BW Control nessa configuração com Kalitas e Avacins main deck, com Gideon no side para fugir tanto do Collected Company quanto do Spell Queller. Você acha que essa seria a configuração considerada para ser o deck
a ser batido? Eu acho que por ele ser um deck mid-range, um deck mais control, talvez seja tão popular quanto o Collected Company estava sendo, o Blunt Company estava sendo. Então talvez a galera não opte tanto, ele não seja uma parte do metagame aí tão presente. Mas eu acho que para você bater um deck como esse, eu acho que a estratégia do Ramp é uma boa estratégia. Eu acho que você consegue lidar muito bem, porque ele tem algumas cartas que não funcionam de main deck muito bem contra o deck de Ramp. Por exemplo, ele tem muitos removals que ficam parados na mão, ficam mortos na mão, Grasp of Darkness, esse tipo de coisa. Por isso até que ele joga com Gideon no side e tal, pra melhorar esse match do Ramp. Vale dizer também que no Pro Tour, no top 8 do Pro Tour, as partidas são melhores de 5, né? Então as partidas são mais partidas com sideboard jogadas, então o sideboard dele acaba funcionando melhor contra o Ramp, mas em um torneio que a gente for jogar no PPTQ, ou um RPTQ, ou no Friday, você vai jogar no máximo 2 partidas com sideboard, então a vantagem é do Ramp. Sim, exatamente. Às vezes os números, se você for ver da final mesmo, que foi 3-0 pro BW, em cima do deck de Temur Emerge do Owen Turtlewood, às vezes é um pouco enganatório, né? Porque você jogou um jogo pré-sideboard e 4 pós-sideboard. O sideboard do Lucas Blohan tinha 11 cartas contra o Ramp. Então ele acabou ganhando o primeiro jogo, que é passivo dele ganhar mesmo. E no sideboard jogou mais 2 jogos aí que ele acabou ganhando, com 11 cartas diferentes específicas para jogar contra o Ramp. O que não acontece no campeonato normal, que é melhor de 3 só. A Chancelaria Azorius. Agora vamos falar de uma regra interessante. A gente sempre vai separar um momento do podcast para falar de alguma regra, alguma interação, alguma coisa relacionada a juiz. E o Chinês vai nos auxiliar nessas questões. Vocês podem mandar perguntas, vocês podem mandar questionamentos, que nós iremos prontamente respondê-los e comentarmos aqui nos nossos episódios do ManaCast. Chinês, teve uma situação que aconteceu no Pro Tour que foi muito interessante e gerou bastante discussão. A situação foi basicamente o seguinte: o Owen Turtlewood conjurou a Enhaku. A Enhaku tem a habilidade que desencadeia ao conjurar, que é a habilidade de controlar o próximo turno do oponente, certo? Então, o Owen Turtlewood foi controlar o turno do seu oponente. Seu oponente tinha uma criatura e ele tinha um terreno chamado Blight and Fen. Esse terreno, além de gerar uma mana incolor, ele possui uma habilidade ativada que é de 4 manas incolores e uma mana preta. Além de sacrificar o terreno, ela faz com que o oponente alvo sacrifique uma criatura. O que o Owen Turtlewood fez? Ele utilizou a habilidade desse terreno e insinuou que o jogador ao qual ele estava controlando o turno sacrificasse a criatura que ele tinha em jogo. Essa jogada é válida, Chinês? Não, essa jogada não é válida. Quando você controla o turno do seu oponente, você, na realidade, é como se você estivesse dando ordens para ele, para que ele fizesse as ações, e o oponente dele ainda é você mesmo. Então, mesmo você controlando ele, você continua sendo o oponente dele. Certo. E nesse caso, qual que seria a ação a ser tomada quando acontece esse tipo de situação? Olha, o primeiro momento que a gente pensa essa é uma situação de regra contra-intuitiva. A primeira coisa que eu penso ele ativou o terreno, ele mandou um oponente sacrificar uma criatura, então o único alvo válido seria o próprio Owen Turtlewood, ele teria jogado essa habilidade. Mas isso não é o que o manual nos diz, né? Quando a gente encontra um erro, a gente tem para dar uma coisa geral, você tem todas as regras ditas nas regras abrangentes, e ali é como as coisas funcionam, e você tem um outro manual que se chama Infraction Procedure Guide, né, o Guia para Interpretações de Regras, a gente chama de IPG. O IPG diz como você deve agir quando a regra é violada. Basicamente assim, nós já sabemos que você não pode dar alvo no próprio jogador, que o único alvo válido é o próprio Owen Turtlewood. Agora nós temos que descobrir como a gente age uma vez que ele tenha feito errado. Qual foi o erro? O erro foi que ele ativou uma habilidade
cujo único alvo válido é um oponente, no caso o próprio Owen, e ele ativou com alvo inválido, ele ativou escolhendo como alvo ele mesmo. Isso é uma infração, e a gente trata essa infração como a gente trata a maioria das violações da regra de jogo. Nós tentamos retornar o jogo ao último estado possível, se isso for possível. Então, por exemplo, deixar que essa habilidade resolva com um alvo incorreto é muito prejudicial. A gente não pode deixar que isso aconteça, ainda mais porque o oponente percebeu num tempo hábil. Então a gente volta para o último momento possível, que é antes dessa habilidade estar na pilha, você retorna o Blighted Fen do cemitério para a mesa, você desvira as manas que foram utilizadas para apagar essa habilidade, e aí o jogador pode escolher se ele quer fazer essa jogada ou não. Então no caso ele, suponho eu, que ele não vai mandar ele mesmo sacrificar o Enraku, mas fica a critério dele como continuar a partir desse momento. Legal, Chinês. Muito obrigado pela elucidação da regra. E vamos ao encerramento desse primeiro episódio do ManaCast. Queria deixar um abraço pro nosso amigo José Pérez, o Zezinho, que conquistou a vaga nesse sábado, dia 6, com Jeskai Nahiri, a vaga para a segunda etapa do classificatório para o Pro Tour. Parabéns, Zezinho. Veja na nossa descrição, sigam nas nossas mídias sociais, entre em contato com a gente pelo Facebook, André Barroso, Rodrigo Gonçalves, Caio Risse ou Cauê Hattori. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e acompanhem a gente. Valeu, galera. Falou. Um abraço aí. Valeu, boa noite. Uma boa noite. Esse podcast é uma produção Agência WTF.